para a edição dos 9 com Cristina Lagarde. Já deve ter reparado que o dia está cinzento. As previsões do Instituto de Meteorologia apontam para chuva, vento forte e mais frio a partir de hoje. Por causa disso, 11 distritos do norte e centro do país foram colocados em alerta laranja, o segundo mais grave. A meteorologista Joana Sanches dá conta das previsões para hoje. Temos períodos de chuva e vão ter previsões fortes, em especial a partir da tarde, com possibilidade de ocorrência de trovoadas. Esta precipitação poderá ser em nos pontos mais altos da Terra até o início da manhã. Relativamente ao vento, ele vai tornar-se moderado forte, com rajadas até 90 km por hora no litoral. Nas terras altas, ele será forte, muito forte, com rajadas de ordem de 100 km por hora. A tendência será para ir agravando ao longo do dia de hoje. Isto é a passagem de uma superfície frontal, portanto é uma situação perfeitamente normal para esta altura. Uma situação normal, mas que coloca 11 distritos do norte e centro do país em alerta laranja por causa da chuva, ventos fortes com rajadas que podem atingir cerca de 100 km por hora e mais frio também a partir de hoje. A antiga Ministra da Saúde, Ana Jorge, avisa que os cortes no setor não podem pôr em causa a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. A antiga Ministra é uma das promotoras de uma fundação que vai ser hoje lançada, a Fundação Serviço Nacional de Saúde. Para além de Ana Jorge, há mais 3 antigos Ministros da Saúde nesta fundação, Maria de Belém Roseira, Paulo Mendo e Luís Filipe Pereira, bem como o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, estão preocupados com o futuro do Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta os cortes anunciados pelo setor. Ouvida por Ruto Fonseca, Ana Jorge alerta, é preciso não fazer marcha atrás em alguns avanços que se conseguiram na saúde. As necessidades têm que ser mantidas, não voltar para trás, surgiu-se um patamar de qualidade e de nível de saúde que é, portanto, salvaguardado. Teme que haja uma regressão? Tem algum, na medida em que é necessário introduzir esta racionalidade, nem sempre as situações são feitas, e muitas vezes isto também não é só responsabilidade dos decisores, é também, obviamente, os decisores políticos, mas é de quem está no terreno, e que às vezes tem que fazer escolhas ou tem que transmitir informação correta e muito precisa para poder ser tomada a decisão e que possa diminuir a capacidade de quem está no terreno possa ajustar cuidados. E isso é o risco. Um risco sério, também na opinião de Constantino Saclarides, outro dos promotores da nova fundação. Constantino Saclarides avisa que a saúde não comporta cortes que considera brutais, por isso a nova fundação quer encontrar receitas extraordinárias. Tentar estimular, mobilizar recursos extraordinários para apoiar o Serviço Nacional de Saúde neste período crítico, em que, digamos, os orçamentos estão em retração, em que é necessário fazer menos esforço para acomodar a capacidade de resposta que os serviços têm a essa retração dos orçamentos e que, portanto, sem apoio complementar, sem apoio solidário, sem procurar de uma forma voluntária colher recursos complementares, será difícil conseguir que o Serviço Nacional de Saúde, os serviços públicos de uma forma geral, o Serviço de Saúde, não sofram de uma forma séria este período de retração financeira e económica. Promover a modernização e a viabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde são objetivos desta nova fundação que é hoje lançada. Na prescrição dos medicamentos, a Ordem dos Médicos quer convencer os doentes a não trocar um medicamento por outro mais barato. O Jornal Público avança que a Ordem vai entregar folhetos aos doentes com ideias bem claras. Ruto Fonseca. Por entender que o argumento da liberdade de escolha é demagógico e usado de forma maliciosa, a Ordem dos Médicos vai aconselhar o doente a confiar nos conhecimentos e experiência do clínico que o acompanha e a não se deixar ultrapassar por critérios comerciais. Em declarações ao Jornal Público, o bastonário José Manuel Silva afirma que, para contestar a nova proposta de lei que impõe que os medicamentos passem a ser prescritos por princípio ativo e não por marca, cabendo depois ao farmacêutico e ao doente a escolha do medicamento, os médicos vão entregar, junto com a receita, um folheto no qual apontam de forma simples várias razões pelas quais não deve ser autorizada qualquer alteração ao fármaco prescrito. Para a Ordem dos Médicos, a solução proposta pelo Governo é prejudicial para os doentes e tem como objetivo beneficiar os farmacêuticos, que passam a poder escolher ter na farmácia as marcas com quem têm melhor relação comercial e as que dão mais lucro. José Manuel Silva considera que o Estado está a ceder ao poder das farmácias em detrimento dos doentes. Num comunicado, a Ordem dos Médicos contesta o argumento de que esta medida servirá para aumentar a venda de genéricos. O Conselho Nacional da Ordem sublinha que a proposta de diploma facilita a substituição de um genérico por outro por meros motivos comerciais. A Ordem dos Médicos afirma
afirma ainda que irá pedir responsabilidades ao farmacêutico e ao Governo por todas as consequências que decorram da troca de medicamentos nas farmácias. A proposta do Governo impõe que os medicamentos passem a ser prescritos não pela marca, mas pelo princípio ativo, uma proposta que vai ser discutida e votada no Parlamento depois de amanhã. A Associação Socioprofissional da GNR acredita que até ao final do ano vai ser reativada a Brigada de Trânsito da GNR. O presidente desta associação, José Alho, diz que recebeu a garantia do Ministro da Administração Interna. O Sr. Ministro transmitiu nessas reuniões que é a favor, portanto, tudo o que o Comando Geral apontar como estudo e como aquilo que gostaria de ver realizado, o Sr. Ministro assina, porque tem confiança política no Comando Geral. Tiveram essa garantia por parte do Ministro? Sim, digamos, a garantia. Aliás, é público que o Partido Social Democrata, quando estava na oposição, disse-o bastantes vezes, através da sua comissão que se debruçou sobre este assunto, estaria de acordo com a reativação das duas brigadas. Eu, pessoalmente, aconteço ao Ministro e não em confidencialidade nenhuma, na quarta-feira, até final do ano, este problema estaria resolvido. O Sr. Ministro disse que antes, no final do ano, haveria novidades. A agência Lusa diz que o comandante nacional da GNR já propôs ao Governo um pedido precisamente para reativar as brigadas de trânsito e fiscal. O comandante Nilton Barreira entende que a segurança rodoviária está reduzida a uma atribuição de policiamento geral, tendo-se perdido a identidade de controle e fiscalização perante a sociedade. Defende, por isso, o regresso da Brigada de Trânsito, uma posição que é também defendida pelo Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa. José Miguel Trigoso concorda com o regresso da Brigada de Trânsito e explica porquê. A qualidade da intervenção individual, consequência de uma especialização dos militares que devem servir essa unidade. E, por outro lado, a coordenação global de norte a sul do país, que deve ser feita por um comando unificado e não por 18 comandos diferenciados. Hipoteticamente, podia cada um ter uma ideia de prioridades relativamente ao que fazer ao fim e ao cabo da mesma estrada. A Prevenção Rodoviária Portuguesa apoia o regresso da Brigada de Trânsito da GNR, uma proposta do Comandante Nacional da Guarda que já terá sido entregue ao Governo e que, de acordo com a Associação Socioprofissional Independente da GNR, deve mesmo avançar. O Partido Socialista diz que o apelo do Conselho de Estado é oportuno. Já vamos ouvir as declarações do líder da bancada parlamentar do Partido Socialista. Antes, o que resultou dessa reunião, uma longa maratona de 6 horas do Conselho de Estado. Daí saiu um apelo ao diálogo construtivo e ao cumprimento do acordo com a Troika. A reunião, já se sabia, foi dominada pela crise. Como é costume, nenhum dos conselheiros fez declarações no final, mas o comunicado deixou um apelo claro ao entendimento. Bárbara Baldeiro. Partidos e parceiros sociais, todos são chamados pelos conselheiros a dialogarem no quadro do orçamento. O comunicado foi lido por Abílio Morgado, secretário do Conselho de Estado. O Conselho de Estado apela a todas as forças políticas e sociais para que impere um espírito de diálogo construtivo capaz de assegurar os entendimentos que melhor sirvam os interesses do país, quer a estabilização financeira, quer o crescimento económico, a criação de emprego e a preservação da coesão social. O programa assinado com a Troika esteve também em cima da mesa, como sublinhado a propósito do consenso político que na altura foi criado. Os Conselheiros de Estado reconheceram que, na atual conjuntura, a salvaguarda do superior interesse nacional assenta no cumprimento das exigentes metas que o Estado português subscreveu. Para o final, foi deixada uma mensagem de esperança. Na certeza de que Portugal saberá ultrapassar as dificuldades com que atualmente se defronta, sendo essencial que os portugueses congreguem esforços e vontades e tenham uma atitude ativa de cooperação e solidariedade. E ao fim de 6 horas de reunião, o Conselho de Estado pedia assim uma atitude solidária a todos os portugueses e diálogo às forças políticas e sociais. O apelo ao diálogo construtivo no final da reunião do Conselho de Estado para o professor de Ciência Política António Costa Pinto. O apelo ao cumprimento do acordo com a Troika obriga o Partido Socialista a, pelo menos, apresentar alternativas à proposta do Governo para o Orçamento de Estado, já que o PS foi um dos partidos que assinou o memorando de entendimento com a Troika. Vinculam, pelo menos, o Partido Socialista, neste caso, a apresentar no Parlamento as suas divergências e, eventualmente, propostas alternativas. Vinculam no ponto central os objetivos dos compromissos de Portugal, têm que ser imediatamente assumidos pelos 3 partidos que o assinaram, mas também, evidentemente, obrigam
Partido Socialista, a TSF, ouviu já esta manhã o líder da bancada parlamentar, Carlos do Rinho, disse à jornalista Ana Sofia Freitas que o apelo do Conselho de Estado faz sentido e vem numa altura oportuna. Eu penso que é um apelo muito oportuno. O Partido Socialista, aliás, tem vindo a fazer este apelo já há várias semanas. É pena que tenha que ser o Conselho de Estado a aconselhar a atual maioria. A atual maioria devia ouvir os portugueses e perceber que eles querem isso. Eles querem que neste momento os seus políticos e os seus representantes dialoguem construtivamente para ultrapassarmos esta situação difícil. Este apelo que saiu do Conselho de Estado pode também ter a ver com a posição do PS em relação ao Orçamento do Estado? Eventualmente pode ter diretamente a ver, mas a posição do PS é muito clara. Nós temos propostas, não quiseram ouvir nossas propostas de uma forma formal, não fomos envolvidos. No momento certo apresentaremos essas propostas e a nossa votação vai depender exatamente de haver ou não haver diálogo construtivo. Se houver diálogo construtivo, portanto, será um sim do PS? Não, o diálogo não basta. É o resultado do diálogo. Carlos do Rinho, ouvido por Ana Sofia Freitas, a garantir que o PS está aberto ao diálogo construtivo e desse mesmo diálogo vai depender a decisão do Partido Socialista sobre o Orçamento de Estado, a votação do Orçamento de Estado, que será revelada ainda durante esta quarta-feira por António José Seguro. O Presidente do Fundo Europeu de Estabilização Financeira vai até Pequim na próxima sexta-feira. Klaus Regling vai falar com os responsáveis chineses sobre a crise da dívida soberana. A China pode ser um dos contribuintes do Fundo de Socorro se os líderes europeus decidirem hoje alargar o investimento externo. A cimeira em Bruxelas de hoje é contada como uma cimeira decisiva, mas não se sabe ainda se vai ou não haver acordo nesta cimeira. Ontem foi cancelada a reunião dos ministros das Finanças, mas os 27 chefes de Estado e Governo vão reunir-se à meia da tarde. Depois, por volta das 6h30, está prevista a reunião dos 17 da zona euro. Ontem à noite, a Itália conseguiu chegar a um acordo para aumentar a idade de reforma, mas os olhos dos 27 vão estar postos em Berlusconi, numa cimeira que procura soluções para a crise. João Francisco Guerreiro. Primeiro, a União Europeia tem de apresentar um acordo sobre o montante a perdoar à dívida grega, que pode ultrapassar os 50%. Isto obriga a compensar as perdas assumidas pela banca. Por isso, nas conclusões da cimeira deverá constar que verba vai ser injetada nos bancos para financiar a economia. O terceiro ponto é o reforço do Fundo de Resgate. Os líderes europeus vão ter que responder que capacidade virá a ter no futuro o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. Isto acontece numa altura em que cada vez mais se fala na possibilidade dos italianos precisarem de recorrer ao fundo. E apesar de Berlusconi insistir na solidez da economia italiana, Merkel instou o governo de Roma a acelerar reformas sob a ameaça de cortes no financiamento do Banco Central Europeu à Itália. A Comissão Europeia escusa-se a responder o que acontece caso o Executivo liderado por Silvio Berlusconi não tenha, nas últimas 72 horas, avançado o suficiente nas reformas que lhe são exigidas. Mas Bruxelas aguarda com expectativa o plano que o primeiro-ministro italiano deverá colocar hoje em cima da mesa. Berlusconi já tem uma primeira medida para apresentar aos parceiros europeus, depois de ter conseguido um acordo para mudar o sistema de reformas em Itália. Resta saber se essa medida será suficiente para convencer os 27 e que soluções vão ser encontradas para a crise económica e financeira. A Turquia vai aceitar a ajuda estrangeira por causa do sismo do passado domingo. Uma fonte diplomática adianta que mesmo a ajuda de Israel será bem-vinda. Tel Aviv já disponibilizou casas pré-fabricadas, sendo que a principal dificuldade é, nesta altura, a falta de alojamento temporário para as pessoas que ficaram sem casa. O último balanço dá conta de quase 480 mortos. E agora passam 14 minutos e meio das 9, daqui a pouco há tudo de ensaio. Pode ouvir já em tudo de ensaio.tsf.pt. Agora já voltamos aos títulos que estão em destaque nesta manhã de quarta-feira. A partir de hoje há novas regras para os vistos dos portugueses que trabalham em Angola. A duração dos vistos aumenta de 1 para 3 anos e passam a ser atribuídos mais rapidamente. O Consulado de Angola em Portugal vai ter 30 dias para conceder os vistos de trabalho. A Brigada de Trânsito da GNR pode ser reativada até ao final do ano. A Associação Socioprofissional da Guarda diz que recebeu essa garantia do Ministro Miguel Macedo. Cortar sim, mas sem perder qualidade, é o aviso da antiga Ministra da Saúde, Ana Jorge, uma das promotoras da nova fundação que quer arranjar receitas extraordinárias para o Serviço Nacional de Saúde. Com chuva estão 15 graus no Porto, com chuva também 17 em Lisboa, estão 17 graus em Ponta Delgada, muitas nuvens em Faro com 20 graus e no Funchal com 21. Estas e outras notícias em tsf.pt.